Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 3. O Nascimento do Senhor Krishna. Como se declara no Bhagavad Gita, o Senhor diz que seu aparecimento, nascimento e atividades são todos transcendentais, e alguém que de fato os compreenda se candidata imediatamente a ser transferido para o mundo espiritual. O aparecimento ou nascimento do Senhor não é como de um homem comum, que é forçado a aceitar um corpo material de acordo com seus atos passados. O capítulo 2 explica bem a natureza da vinda do Senhor. Ele aparece por seu próprio bel prazer. Quando chegou a hora para o seu aparecimento, as constelações ficaram muito auspiciosas. A influência astrológica da estrela, conhecida como Rohini, também predominava. Considera-se que esta estrela é muito auspiciosa e que está sob a supervisão direta de Brahma. Segundo a conclusão astrológica, além da situação apropriada das estrelas, há momentos auspiciosos e inauspiciosos devido a diferentes situações dos diferentes sistemas planetários. Na ocasião do nascimento de Krishna, os sistemas planetários estavam ajustados automaticamente para que tudo se tornasse auspicioso. Naquela ocasião, em todas as direções, leste, oeste, sul, norte, em toda parte, havia uma atmosfera de paz e prosperidade. As estrelas auspiciosas eram visíveis no céu, e havia sinais de boa fortuna em todas as cidades, aldeias e pastos, e também dentro da mente de todos. Os rios corriam cheios de água, e os lagos ostentavam belos enfeites de flores de lótus. As florestas estavam cheias de belos pássaros e pavões, que começaram a cantar com doces vozes, sendo que os pavões também dançavam com suas companheiras. O vento soprava agradavelmente, trazendo o aroma de diferentes flores, e a sensação ao tocar no corpo era muito agradável. Os brahmanas, que estavam acostumados a oferecer sacrifícios no fogo, acharam seus lares bastante propícios para as oferendas. Devido às perturbações causadas pelos reis demoníacos, o altar do fogo do sacrifício quase se apagara na casa dos brahmanas. Mas agora eles tinham a oportunidade de acender o fogo em paz. Estando proibidos de oferecer sacrifícios, os brahmanas estavam muito aflitos em sua mente, inteligência e atividades. Mas bem no momento do aparecimento de Krishna, suas mentes se encheram de júbilo, porque podiam ouvir no céu altas vibrações de sons transcendentais que proclamavam o aparecimento da Suprema Personalidade de Deus. Os cidadãos dos planetas Gandharva e Kinara começaram a cantar, e os residentes de Siddhaloka e dos planetas dos Charanas começaram a oferecer orações a serviço da personalidade de Deus. Nos planetas celestiais, os anjos, junto com suas esposas, acompanhados pelos Vidyadharas e suas esposas, começaram a dançar. Os grandes sábios e os semideuses, estando satisfeitos, começaram a derramar chuvas de flores. Na praia havia o som de ondas suaves, e acima do mar, nuvens no céu trovejavam de modo muito agradável.
Quando as coisas se ajustaram dessa maneira, o Senhor Vishnu, que reside no coração de cada entidade viva, apareceu na escuridão da noite, como a suprema personalidade de Deus, diante de Devaki, que também parecia uma das semideusas. O aparecimento do Senhor Vishnu naquela ocasião pôde comparar-se à lua cheia, quando nasce no horizonte oriental. Pode-se levantar a objeção de que, como o Senhor Krishna apareceu no 8º dia do 4º minguante, não poderia haver lua cheia. Em resposta a isso, pode-se dizer que o Senhor Krishna apareceu na dinastia da hierarquia da lua. Por isso, embora a lua estivesse incompleta naquela noite, ele estava num estado de muita alegria. O Senhor nasceu na dinastia em que a lua é a pessoa original. Assim, por sua graça, a lua pôde nascer cheia. O tratado astronômico Kamanikya descreve com muita propriedade as constelações na época do aparecimento do Senhor Krishna. Lá se confirma que a criança que nasceu naquele momento auspicioso era o Brahman Supremo, ou seja, a verdade absoluta. Vasudeva viu aquela criança maravilhosa, que nascera como um bebê de 4 braços, segurando o búzio, a massa, o disco e a flor de lótus. Krishna estava enfeitado com a marca da Srivatsa. Usava o colar de joias de pedra Kaustuba, vestia seda amarela e parecia deslumbrante como uma brilhante nuvem negra. Tendo em sua cabeça uma abundância de cabelos, Krishna usava um capacete coberto de pedra Vaidurya, e todo o seu corpo estava decorado com ornamentos, como braceletes e brincos preciosos. Devido às características extraordinárias da criança, Vasudeva ficou maravilhado. Como poderia uma criança recém-nascida estar tão enfeitada? Ele então pôde compreender que de fato o Senhor Krishna aparecera, e ficou confundido pela ocasião. Vasudeva, com muita humildade, pensou que, embora ele mesmo fosse uma entidade viva comum, condicionada pela natureza material, e que externamente estivesse prisioneiro de Kamsa, a onipenetrante personalidade de Deus, Vishnu, ou Krishna, tinha nascido agora, como uma criança em sua casa. E mais, esse Senhor Supremo mostrava agora toda a sua posição original. Nenhuma criança terrestre nasce com 4 braços, decorada com ornamentos e bela roupa, plenamente equipada com todos os sinais da suprema personalidade de Deus. Vasudeva não parava de olhar para seu filho, pensando em como celebrar aquele momento auspicioso. Em geral, quando nasce um menino, pensava ele, as pessoas comemoram a ocasião com celebrações jubilosas. Embora eu esteja prisioneiro, a suprema personalidade de Deus nasceu em minha casa. Quantos milhões e milhões de vezes eu devia estar preparado para celebrar esta cerimônia auspiciosa? Enquanto Vasudeva, que também é chamado de Janakadundubi, olhava para seu filho recém-nascido, ele estava tão feliz que queria dar muitos milhares de vacas, em caridade aos brahmanas. Segundo o sistema védico, sempre que há uma cerimônia auspiciosa no palácio de um rei kshatriya, o rei dá muitas coisas em caridade. Por exemplo, vacas enfeitadas com ornamentos de ouro são dadas aos brahmanas e sábios. Dessa forma, Vasudeva queria realizar uma cerimônia de caridade para celebrar o aparecimento de Krishna. Mas porque estava acorrentado,
entre as paredes da prisão de Kamsa, isto não era possível. Ao invés disso, em sua mente, ele imaginava dar milhares de vacas aos brahmanas. Quando ficou convencido de que a criança recém-nascida era a própria suprema personalidade de Deus, Vasudeva prostrou-se de mãos postas e começou a oferecer-lhe orações. Naquele momento, Vasudeva situou-se num plano transcendental e ficou completamente livre de todo o medo que sentia por Kamsa. O bebê recém-nascido também fazia brilhar sua refulgência dentro do quarto em que nascera. Vasudeva, então, começou a oferecer suas orações. Meu querido Senhor, não posso compreender quem é. Você é a suprema personalidade de Deus, a super-alma de todas as entidades vivas, e é a verdade absoluta. Você apareceu em sua própria forma eterna, que é percebida diretamente por nós. Entendo que, por eu estar com medo de Kamsa, você apareceu para me livrar desse medo. Você não pertence a este mundo material, e é a mesma pessoa que, com um simples olhar para a natureza material, produz a manifestação cósmica. Pode-se argumentar que a suprema personalidade de Deus, que cria toda a manifestação cósmica com um simples olhar, não pode entrar no ventre de Devaki, a esposa de Vasudeva. Para erradicar este argumento, Vasudeva disse: Meu querido senhor, não é uma coisa muito admirável o fato de você aparecer no ventre de Devaki, porque a criação também foi feita desta maneira. Você estava deitado no oceano causal como Mahavishnu, e, pelo processo de sua respiração, inumeráveis universos vieram a existir. Então você entrou em cada um dos universos, como Garbhodakashayi e Vishnu. Então, de novo, se expandiu como Kshirodakashayi e Vishnu, e entrou nos corações de todas as entidades vivas, e até mesmo dentro dos átomos. Logo, dá para entender, da mesma maneira, a sua entrada no ventre de Devaki. Você parece ter entrado, mas ao mesmo tempo é onipenetrante. Podemos compreender sua entrada e não entrada a partir de exemplos materiais. A energia material total permanece intacta, mesmo após ter sido dividida em 16 elementos. O corpo material nada mais é que a combinação dos 5 elementos grosseiros, a saber, terra, água, fogo, ar e éter. Sempre que existe um corpo material, parece que estes elementos são criados novamente. Mas, em realidade, estes elementos estão sempre existindo fora do corpo. De modo semelhante, embora pareça como criança no ventre de Devaki, você também existe fora dele. Você está sempre em sua morada, mas assim mesmo pode expandir-se, ao mesmo tempo, em milhões de formas. É necessário muita inteligência para entender seu aparecimento, porque a energia material também emana de você. Você é a fonte original da energia material, assim como o Sol é a fonte da luz do Sol. O brilho do Sol não pode cobrir o globo do Sol, nem pode a energia material cobri-lo, sendo ela uma emanação sua. Você parece estar nos 3 modos da energia material, mas, na verdade, os 3 modos da energia material não podem cobri-lo. Isto é compreendido pelos filósofos altamente intelectuais.
Em outras palavras, embora você pareça estar dentro da energia material, jamais é coberto por ela. Ouvimos da versão védica que o Brahman Supremo exibe sua refulgência e por isso tudo se torna iluminado. Podemos entender do Brahma Samhita que o Brahma Jyoti, ou a refulgência Brahman, emana do corpo do Senhor Supremo. E da refulgência Brahman surge toda a criação. É dito ainda no Bhagavad Gita que o Senhor é também o apoio da refulgência Brahman. Originalmente, ele é a causa fundamental de tudo. Mas as pessoas que são menos inteligentes pensam que quando a Suprema Personalidade de Deus vem a este mundo material, ele aceita as qualidades materiais. Tais conclusões não são muito maduras, mas são feitas pelos menos inteligentes. A Suprema Personalidade de Deus existe direta e indiretamente em toda parte. Ele está fora desta criação material e está também dentro dela. Ele está dentro desta criação material, não só como Garbhodakasha e Vishnu, mas está também dentro do átomo. É sua presença que causa a existência. Não se pode separar nada de sua existência. Encontramos no preceito védico que é preciso procurar a alma suprema, ou causa fundamental de tudo, porque nada existe independentemente da alma suprema. Logo, a manifestação material é também uma transformação de sua potência. Tanto a matéria inerte como a força viva, a alma, são emanações suas. Só os tolos concluem que quando o Senhor Supremo aparece, ele aceita as condições da matéria. Mesmo que ele pareça ter aceito o corpo material, ainda assim ele não está sujeito a nenhuma condição material. Krishna apareceu, pois, e derrotou todas as conclusões imperfeitas sobre o aparecimento e desaparecimento da Suprema Personalidade de Deus. Meu Senhor, seu aparecimento, existência e desaparecimento estão além da influência das qualidades materiais. Por você ser o controlador de tudo e o lugar de repouso do Brahman Supremo, não há nada inconcebível ou contraditório em você. Como disse, a natureza material trabalha sob sua supervisão, assim como um funcionário do governo, que trabalha sob as ordens do chefe do executivo. A influência de atividades subordinadas não podem afetá-lo. O Brahman Supremo e todos os fenômenos existem dentro de você, e todas as atividades da natureza material são controladas por você. Você é chamado de Shuklam. Shuklam, ou brancura, é a representação simbólica da verdade absoluta, por esta não ser afetada pelas qualidades materiais. O Senhor Brahma é chamado Rakta, ou vermelho, porque Brahma representa as qualidades da paixão para a criação. A escuridão é confiada ao Senhor Shiva, porque ele aniquila o cosmos. A criação, aniquilação e manutenção desta manifestação cósmica é conduzida por suas potências. Mesmo assim, você nunca é afetado por aquelas qualidades. Como se confirma nos Vedas, Hari Nirguna Sakshat, a Suprema Personalidade de Deus está sempre livre de todas as qualidades materiais. Também se diz que as qualidades da paixão e da ignorância não existem na pessoa do Senhor Supremo.
Meu senhor, você é o controlador supremo, a personalidade de Deus, o grandioso supremo, que mantém a ordem desta manifestação cósmica. E apesar de ser o controlador supremo, você foi tão bondoso que apareceu em minha casa. O propósito de seu aparecimento é matar os seguidores dos governantes demoníacos do mundo, que estão disfarçados de príncipes reais, mas que de fato são demônios. Tenho certeza de que você matará a todos eles, e a seus seguidores e soldados. Entendo que você apareceu para matar o bárbaro Kamsa e seus seguidores. Mas, sabendo que haveria de aparecer para matar a ele e a seus seguidores, ele já matou tanto de seus predecessores, seus irmãos mais velhos. Agora ele só está esperando a notícia de seu nascimento. Logo que souber disso, ele virá imediatamente com todas as espécies de armas para matá-lo. Depois desta oração de Vasudeva, Devaki, a mãe de Krishna, ofereceu suas preces. Ela estava muito assustada com as atrocidades de seu irmão. Devaki disse: Meu querido senhor, suas formas eternas, como Narayana, o Senhor Rama, Hayashirsha, Varaha, Nrsimha, Vamana, Baladeva e milhões de encarnações semelhantes que emanam de Vishnu, são descritas como originais na literatura védica. Você é original porque todas as suas formas, como encarnações, estão fora desta criação material. Sua forma existia antes de ser criada esta manifestação cósmica. Suas formas são eternas e onipenetrantes. Elas são autorrefulgentes, sem mudança, e não contaminadas pelas qualidades materiais. Estas formas eternas são sempre conscientes e cheias de bem-aventurança. Elas estão situadas na bondade transcendental e estão sempre entregues a diferentes passatempos. Você não está limitado só a uma forma particular. Todas estas formas transcendentais eternas são autossuficientes. Posso compreender que você é o Supremo Senhor Vishnu. Depois de muitos milhões de anos, quando o Senhor Brahma chega ao fim de sua vida, ocorre a aniquilação da manifestação cósmica. Nesse momento, os 5 elementos, a saber, a terra, a água, o fogo, o ar e o éter, entram no Mahatattva. O Mahatattva entra de novo, pela força do tempo, na energia material total não manifesta. A energia material total entra no Pradhana energético e o Pradhana entra em você. Portanto, depois da aniquilação da manifestação cósmica total, só você permanece com seus transcendentais nome, forma, qualidade e parafernália. Meu senhor, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências, porque você é o diretor da energia total não manifesta e o reservatório final da natureza material. Meu senhor, a manifestação cósmica toda está sob a influência do tempo, a começar de um momento até a duração do ano. Todos agem sob sua direção. Você é o diretor original de tudo e o reservatório de todas as energias potentes. Todas as almas condicionadas estão continuamente correndo atrás de um corpo a outro e de um planeta a outro. Mesmo assim,
elas não ficam livres do ataque dos nascimentos e mortes. Mas quando esta entidade viva, amedrontada, venha ficar debaixo do abrigo de seus pés de lótus, ela pode se deitar sem medo de ser atacada pela morte formidável. Esta afirmação de Devaki é confirmada pelo próprio Senhor no Bhagavad Gita. Lá o Senhor diz que mesmo depois de ter viajado por todo o universo, desde Brahmaloka até Patalaloka, a pessoa não pode escapar ao ataque de nascimento, morte, doença e velhice. Mas aquele que entra no reino de Deus, diz o Senhor, nunca mais é obrigado a vir para o mundo material. Por isso, meu Senhor, peço-lhe que me salve das mãos cruéis do filho de Ugrasena, Kamsa. Estou suplicando para que você faça o favor de me salvar desta condição medonha, porque você está sempre pronto a dar proteção a seus servidores. O Senhor confirmou esta afirmação no Bhagavad Gita, garantindo a Arjuna: declare ao mundo, meu devoto jamais será vencido. Enquanto rezava assim ao Senhor, pedindo socorro, Mãe Devaki expressava sua afeição materna. Entendo que esta forma transcendental é percebida pelos grandes sábios em meditação, mas ainda assim estou com medo, porque logo que Kamsa souber que você apareceu, ele poderá feri-lo. Então, peço que por enquanto você permaneça invisível a nossos olhos materiais. Em outras palavras, ela pediu que o Senhor assumisse a forma de uma criança comum. Minha única causa de medo de meu irmão Kamsa se deve a seu aparecimento. Meu senhor Madhusudana, Kamsa não pode saber que você já nasceu. Por isso, peço-lhe que oculte esta sua forma de 4 braços, que tem os 4 símbolos de Vishnu, a saber, o búzio, o disco, a massa e a flor de lótus. Meu querido Senhor, no fim da aniquilação da manifestação cósmica, você coloca todo o universo dentro de seu abdômen. Assim mesmo, por sua misericórdia imaculada, você apareceu em meu ventre. Estou surpresa com o fato de você imitar as atividades de seres humanos comuns, só para agradar a seu devoto. Ao ouvir as preces de Devaki, o Senhor respondeu: minha querida mãe, no milênio de Swayambhuva Manu, meu pai Vasudeva vivia como um dos Prajapatis. Seu nome naquele tempo era Sutapa, e você era a esposa dele, chamada Prishni. Naquele tempo, quando o Senhor Brahma desejou aumentar a população, ele ordenou que vocês gerassem descendência. Vocês controlaram os sentidos e executaram severa austeridade. Pela prática dos exercícios de respiração do sistema de yoga, vocês puderam tolerar todas as influências das leis materiais. A estação das chuvas, o ataque do vento e o calor escaldante do sol. Também executaram todos os princípios religiosos. Dessa maneira, purificaram o coração e controlaram a influência da lei material. Enquanto executavam sua austeridade, vocês só comiam as folhas que caíam das árvores no chão. Então, com a mente estável e impulso sexual controlado, vocês me adoraram.
desejando uma bênção maravilhosa de mim. Vocês dois praticaram severa austeridade durante 12.000 anos, segundo o cálculo dos semideuses. Durante aquele tempo, suas mentes estavam sempre absortas em mim, ao executarem serviço devocional, sempre pensando em mim no coração. Eu fiquei muito satisfeito com vocês. Ó Mãe sem pecado, seu coração é, portanto, sempre puro. Naquele tempo, também eu apareci em sua frente, nesta forma, só para satisfazer seu desejo, e lhe pedi que fizesse o pedido de um desejo. Naquela ocasião, você quis que eu nascesse como seu filho. Embora estivesse me vendo pessoalmente, ao invés de pedir sua completa liberação do cativeiro material, você me pediu que eu me tornasse seu filho, de acordo com a influência de minha energia. Em outras palavras, o Senhor escolheu sua mãe e seu pai, a saber, Prishni e Sutapa, especificamente para aparecer no mundo material. Sempre que o Senhor vem como um ser humano, ele deve ter alguém como pai e mãe, e portanto ele escolheu Prishni e Sutapa perpetuamente como sua mãe e seu pai. E por causa disso, nem Prishni nem Sutapa puderam pedir sua liberação ao Senhor. A liberação não é tão importante como o transcendental serviço amoroso ao Senhor. O Senhor poderia ter dado a Prishni e Sutapa liberação imediata, mas ele preferiu conservá-los neste mundo material para seus diferentes aparecimentos, como se explicará nos versos seguintes. Ao receberem do Senhor a bênção de se tornarem sua mãe e seu pai, tanto Prishni como Sutapa pararam a prática da austeridade e viveram como marido e mulher, a fim de gerarem um filho, que era o próprio Senhor Supremo. No devido curso do tempo, Prishni ficou grávida e deu à luz a um filho. O Senhor falou a Devaki e Vasudeva. Naquele tempo, meu nome era Prishni Garbha. No milênio seguinte, vocês também nasceram, como Aditi e Kashyapa, e eu me tornei seu filho, Upendra. Na época, minha forma era de um anão, e por isso fui conhecido por Vamanadeva. Dei-lhes a bênção de que nasceria 3 vezes como seu filho. Da primeira vez, fui Prishni Garbha, nascido de Prishni e Sutapa. No nascimento seguinte, fui Upendra, nascido de Aditi e Kashyapa. E agora, pela terceira vez, nasci como Krishna, filho de vocês dois, Devaki e Vasudeva. Apareci nesta forma de Vishnu só para convencê-los que sou a mesma suprema personalidade de Deus, que nasci de novo. Eu poderia ter aparecido como uma criança comum, mas dessa maneira vocês não acreditariam que eu, a suprema personalidade de Deus, teria nascido em seu ventre. Meus queridos pai e mãe, vocês já me criaram algumas vezes como filho, com grande afeto e amor, e por isso estou muito satisfeito e agradecido a vocês. E asseguro que desta vez vocês regressarão ao lar, de volta ao Supremo, por terem cumprido de maneira perfeita essa missão. Sei que estão muito preocupados comigo e com medo de Kamsa. Por isso ordeno que me levem imediatamente a Gokula e me substituam pela filha que acaba de nascer de Yashoda. Tendo falado assim, na presença de seu pai e mãe, o Senhor se transformou num bebê comum e ficou em silêncio.
Ao ser ordenado assim pela Suprema Personalidade de Deus, Vasudeva tentou tirar seu filho da prisão. E exatamente naquela mesma hora, nascia a filha de Nanda e Yashoda. Ela era Yogamaya, a potência interna do Senhor. Pela influência desta potência interna, Yogamaya, todos os moradores do palácio, especialmente os porteiros da prisão, foram dominados por um sono profundo. E todas as portas do palácio abriram-se, embora estivessem trancadas e agrilhoadas com correntes de ferro. A noite estava muito escura, mas logo que Vasudeva tomou Krishna em seu colo e saiu, ele pôde ver tudo como se estivesse à luz do sol. É dito no Chaitanya Charitamrita que Krishna é como a luz do sol, e onde quer que Krishna esteja, não pode existir a energia ilusória, que se compara à escuridão. Quando Vasudeva estava levando Krishna, a escuridão da noite desapareceu. Todas as portas da prisão abriram-se automaticamente. Ao mesmo tempo, houve trovões no céu e um severo aguaceiro. Enquanto Vasudeva estava levando seu filho Krishna, o Sr. Shesha, na forma de uma serpente, estendeu seu capelo sobre a cabeça de Vasudeva, para que este não fosse atrapalhado pela chuva que caía. Vasudeva chegou à margem do Yamuna e viu que a água do rio bramia em ondas e que toda a sua extensão estava cheia de espuma. Assim mesmo, nesse aspecto furioso, o rio deu passagem a Vasudeva para atravessar, assim como o grande Oceano Índico deu ao Sr. Rama um caminho quando este construía uma ponte sobre o Golfo. Dessa maneira, Vasudeva atravessou o rio Yamuna. Por fim, ele chegou à casa de Nanda Maharaj, situada em Gokula, onde viu que todos os vaqueiros também estavam em sono profundo. Aproveitando a oportunidade para entrar em silêncio na casa de Yashoda, Vasudeva trocou sem dificuldade seu filho pela menininha recém-nascida de Yashoda. Então, depois de entrar na casa muito silenciosamente e trocar o menino pela menina, Vasudeva regressou à prisão de Kamsa e, em silêncio, colocou a menina no colo de Devaki. Ele se algemou de novo para que Kamsa não pudesse desconfiar de que tantas coisas tinham acontecido. Mãe Yashoda entendeu que dera à luz uma criança, mas por estar muito cansada do trabalho de parto, estava em sono profundo. Quando despertou, não podia lembrar se dera à luz um menino ou uma menina. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 3 de Krishna, intitulado O Nascimento do Senhor Krishna.